Olá, pessoal. Paulo Betil do G7 Med, recebendo dois convidados extremamente importantes, os dois mais bonitos presidentes da SBD. Obrigado, hein, Maleb? Estou aqui com o Dr. Domingos Malherbe, presidente da SBD do biênio 2021, que também ficou conhecido como o presidente da pandemia da SBD, né? Desafio gigantesco e que iniciou um processo de digitalização na SBD, que a gente vai conversar sobre isso também. E aqui do meu lado direito, Dr. Levimar Araújo, grande amigo também, que sucedeu na presidência o desafio, né? Suceder Dr. Malherbe. Talvez a maior dificuldade, né? Sucedeu o Maleb, que é uma grande inspiração. Eu não canso de falar isso, posso até me emocionar, porque o Maleb foi assim um verdadeiro guia. É Ele verdade. pegou na minha mão assim para indicar as coisas da SBD. Eu acho que essa continuidade ela é extremamente importante na A nossa sociedade. continuidade é fundamental, né? Quer dizer, porque uma sociedade como a SBD, ela tem que ter projetos de longo prazo. Então não pode ser projeto de uma gestão. Eu falava sempre para o staff nosso, as meninas queridas que nós temos, sem elas a SBD não Não anda, existe, não né? existe, né? Exatamente. Isso aqui não é um projeto do governo, é um projeto do Estado. A SBD é um Estado. Exato. Então você tem que, às vezes, um projeto que perpassa duas, três gestões e tem que ter continuidade, senão fica rodando em círculo. Né? Isso. Algumas coisas que o Maleb iniciou, algumas coisas eu iniciei, a gestão seguinte e outras próximas vão ter que dar essa continuidade, senão extingue um projeto que é bem interessante, Existem né? as rupturas, né? Acontecem as rupturas que não são boas, né? Se romper é ruim para todos É para nós, todo né? mundo, Não é uma exatamente. questão assim de ego, né? É uma questão de estar fazendo aquilo ali para a sociedade, né? Então foi muito bom essa parte aí. Com o Maleb eu fui vice-presidente dele, isso foi uma coisa que ajudou bastante, que já sabia as ideias, né? Mas quando você assume, você vê a importância e minha admiração só aumentou pelo Maleb depois que eu fui presidente, que eu vi como que as coisas são tocadas. Perfeito. Eu diria o seguinte, Betil, na época da pandemia, a SBD passou para o século XXI, porque nós tivemos que mudar tudo. Nós estávamos preparados para uma coisa que tinha sido planejada. Eu vinha planejando a gestão desde 2018 e fiquei conversando com amigos que mexem com gestão de empresas, fui estudar um pouco, fiz um plano estratégico para a SBD. Aquilo tudo em 2 meses teve que ser mudado. Nós começamos em 2020 chamando as empresas. Aliás, tínhamos feito um evento com as empresas para uma construção conjunta de atividades, expor o plano de ação da gestão e ouvir o que as empresas queriam que fizesse. E foi um evento fantástico, onde foi muito aproveitável. Os gestores, altos gestores das empresas, todos reunidos, começaram a falar quais eram as dores do outro lado e o que a gente podia fazer, e muita coisa boa saiu dali. E nós começamos, em janeiro de 2020, a fazer reuniões setoriais com cada empresa. Eram 15, 18, uma por semana. Essas reuniões começaram presencialmente e terminaram online. Então, nós tivemos que mudar a coisa. O congresso estava agendado para Belo Horizonte. Nós tivemos que mudar o congresso e o outro já estava eleito, o congresso seguinte. Então nós tivemos que fazer mudança de estatuto, nós tivemos que fazer um congresso online. E foi um bom congresso, Sim. um excelente congresso de todos os aspectos, tanto da parte científica, fantástica, acolhimento do público, inclusivo, porque tinha uma trilha para influenciadores, para pacientes, e o resultado financeiro foi muito bom, apesar da pandemia. Eu acho que a SBD teve essa agilidade muito maior do que outras sociedades que ainda permaneceram no século XX fazendo as coisas presenciais, e aí, como não podia ser presencial, não saía nada. E isso se deve à questão da DNA da SBD,
Aliás, o DNA do diabetes e do médico diabetólogo, ele é tecnológico. Esse negócio de telemedicina, nós já fazemos telemedicina há quantas décadas? A Sim. hora que você pega um telefone e fala com o paciente sobre uma planilha de resultado de glicemia, isso a gente já fazia, já era do... E o Citec nosso, que já está em qual edição, né? Exatamente. Então, A gente fez o quinta edição 100% online. Que foi a 100% online. Então, são 12 anos de Citec. É isso? exatamente, 12 anos de É STEC. um congresso de tecnologia em diabetes. Então, a tecnologia está embutida na SBD e eu acho que isso propiciou essa mudança rápida e uma gestão online. E aí eu acho que a SBD passou para o século XXI. Foi realmente uma obra da necessidade. E né? foram 2 anos que se evoluiu 10 anos do ponto Muito. de vista tecnológico, Tecnológico. né? Sim, sim. E aí chegou o Levimar com o desafio de dar continuidade nessa questão de inovação, de continuar inovando, com o cenário retransformando. E já com uma abertura que já foi feita no Citec, que abriu para pessoas com diabetes, o Citec também, no Online. e-diabetes, no e-diabetes, que foi o que a gente batizou o congresso online, né? Eu falo a gente, né? Porque eu estava participando diretamente envolvido. E aí você veio como o primeiro presidente de M1, também com essa visão muito de olhar para a comunidade, olhar para a sociedade e já incorporar ainda mais, né, a pessoa com diabetes, porque no fundo é o que importa para todos que cuidam de pessoas com diabetes, Sem né? dúvida, né? O Maleb ficou marcado como, né, o nosso presidente dessa inovação tecnológica. Talvez eu tenha ficado marcado como essa parte mais humanizada, por ser a primeira pessoa com diabetes tipo 1 a assumir. Então, as pessoas com diabetes, elas se sentiram extremamente representadas. Então, abriu mais ainda as portas da SBD. Dentro da continuidade do Dr. Maleb, nós adquirimos, sempre que a gente fala eu é porque é durante a nossa gestão, mas nós da SBD adquirimos uma plataforma, você lembra bem disso, e no Citec, foi o primeiro Citec que foi aberto para a comunidade não médica para fazer essa participação. Inclusive, eu lembro como se fosse ontem, né? Ao final, no encerramento, eu convidei o Dr. Maleb, que, imagina, foi um presidente que não teve a possibilidade de encerrar ou abrir um congresso. Então, assim, como a gente não tem essa vaidade, eu pedi para o Dr. Maleb ele fechar o congresso do Citec, né? Com as palavras, chamei ele até ao púlpito, para mostrar que a SBD, ela não é do Maleb, não é do Levimar, ela é de todas nós. Então, com isso, a gente veio com a parte física também da revista, né? A revista foi uma outra inovação que também recebemos críticas que a revista tinha saído e com a formação de novos departamentos que eu acho que hoje, né, eu quebrei o DM1 em DM1 da criança e em DM1 do adulto, retornei com o departamento de farmácia e criei o departamento de odontologia que hoje tem um sucesso na SBD. Então tudo isso continuidade, cada um vai deixar sua marca, né, o seu legado. A gente não entra ali para ter um legado, a gente entra ali para contribuir. Acho que isso eu aprendi muito com o Maleb também. E perfeito. E como que vocês estão percebendo hoje, vou falar de uma questão relacionada a os eventos médicos, e aí a minha posição, eu acho que a maioria dos eventos médicos está voltando a um modelo mental pré-pandêmico, exclusivamente presencial e pouco híbrido, né? Então, por exemplo, ou se está presente ou não se tem acesso. Eu acho que isso é um erro, né? Um erro de estratégia, porque você, por exemplo, no G7 Summit, nós tivemos 600 pessoas no presencial. Você faz um presencial menor, você tem um custo menor do evento e a gente teve 5.400 pessoas no online. Então a gente multiplicou por 10 o alcance, você gera acesso. Então a gente aqui no G7 Med, a gente acredita muito no modelo híbrido, que para a gente faz parte do modelo mental. Mas eu tenho visto as sociedades médicas voltarem ao modelo pré-pandêmico, onde é só o presencial. E a gente vê, por exemplo, ADA com uma audiência presencial menos da metade do que existia antes da pandemia, um EAD com ah, uma audiência presencial da metade Mais modesta. mais modesta hoje também,
E como é que vocês percebem isso? De abandonarem todo aquele aprendizado do online que gerava acesso e a gente voltar completamente, que eu chamo de modelo pré-pandêmico. Como que o senhor vê isso, doutor Malherbe? Eu vejo como uma questão de mercado, né? Quer dizer, em economia, a gente fala e aprende que o mercado não leva desaforo para casa. Isso. Então, o mercado vai mostrar que quem permanecer nesse modelo vai encolher, Vai pagar um preço. vai pagar um preço. Né? Por quê? Eu te dou um pequeno exemplo. Da mesma forma como as sociedades científicas tiveram que se adaptar naquela época, isso não tira a necessidade de haver um esforço de captação de recursos. Quer dizer, qual que é a renda de uma sociedade, o que mantém em pé uma sociedade com todas as despesas fixas e os projetos da Que sociedade. geram despesas variáveis. São os patrocinadores. Isso. Da mesma forma como o SBD mudou, passou para o século XXI, os patrocinadores também passaram. Exatamente. E os patrocinadores não voltaram. Não voltaram. Então, hoje, os patrocinadores são autossuficientes. Então, a forma de relacionamento hoje da sociedade científica com os patrocinadores, ela tem que mudar. Ela tem que ser diferente daquilo que era no século XX. Exatamente. Eu coaduno, sabe, com a ideia do Dr. Maleb. Mas eu acho o seguinte, logo após a pandemia, as pessoas tinham aquela necessidade de viajar, de encontrar, de se abraçarem, né, de ter esse contato. Mas a gente precisa, no nosso congresso da SBD de 23, que foi em Belo Horizonte, eu dei essa sorte também, né, porque ia ser em 21, não seria o presidente Maleb, então a 23 na minha cidade, no meu estado, ela teve a parte híbrida, sabe? Não dava para, a gente não tinha recursos para fazer totalmente híbrido, mas muita coisa ficou ali gravada pela própria SBD. Hoje em dia eu vejo isso, nós estamos no Congresso aqui brasileiro de Endocrinologia, aqui em Recife, e nós não temos essa pegada. Eu acho que falta para aquela pessoa que não consegue vir, que não conseguiu um patrocínio para um congresso. Então a gente tem que caminhar para isso, porque hoje está difícil esse aporte financeiro. Mais cedo eu conversei, não vou citar a indústria, né? Mas eles falando, nossa, a gente tem que entrar no Citec, a gente tem que entrar no DSBD, tem que entrar no de endocrinologia. Eu não tenho recurso para isso tudo. A gente também tem que entender o lado da indústria, né? Porque eles não querem participar. É que a verba é finita, né? E eles estão canalizando uma parte para os próprios eventos. Que eles aprenderam a fazer na que eles pandemia. aprenderam a fazer. É isso mesmo. Né? Então, E que são eventos híbridos também, exatamente. que Então, geram. eu acho que nós vamos ter que ter uma readaptação Exatamente. nisso tudo, nessa conversa, desse binômio, e, obviamente, também diversificar as formas de captação das sociedades científicas, porque qual que é a equação da sociedade científica? A sociedade científica capta recursos em alguém que tem interesse nessa relação, o interesse é mútuo, dentro da ética, obviamente, e ela coloca o recurso em projetos que não são do interesse daqueles que patrocinam. A sociedade tem os seus interesses próprios, interesses em epidemiologia, por exemplo, em estudos, pesquisas, e interesse em multiprofissionalidade. Isso não é de interesse de uma grande parte dos patrocinadores. Então, a sociedade ela é um veículo, não é, de canalização desses recursos captados para projetos que têm interesse científico, social, comunitário, não é isso? Então, essa conversa vai precisar ser repactuada. Sim, e isso que o senhor está falando, eu resgato aquela primeira rodada de conversas que o senhor fez com a indústria farmacêutica lá em 2020, né? Como que nós podemos ajudar vocês a implementar as estratégias? Ter um ouvido grande, né? né? Porque o que está acontecendo? É o desalinhamento de expectativas. As estratégias hoje da indústria, elas não estão alinhadas com as estratégias das sociedades.
né? Porque a indústria continua avançando e as sociedades, depois desse processo de aceleração, Houve um retrocesso. pararam e deram um passo para trás, né? E a indústria continua acelerando a parte de digitalização. Precisa ser tudo repactuado, não é? Tem que ser tudo repactuado, né? E os pacientes aí tem mais um outro dado, que qual que é o nosso objetivo? Além do conhecimento médico, técnico dos profissionais de saúde, é o embasamento para os nossos portadores de diabetes e para suas famílias. Eles estão buscando esse avanço tecnológico, eles estão buscando os congressos de alta tecnologia, eles querem melhorar isso. E o que a gente pode dar em troca? Né? Então, tudo isso tem que ser bem alinhavado para a gente ter um congresso de alta qualidade, né? Ter a parte presencial, talvez até mais enxuta, mas ter uma parte virtual muito bem feita. Né? Eu não posso ir, mas eu vou estar assistindo. Então, um terceiro turno, né? Ou as aulas gravadas disponíveis, você tem acesso a isso. E com coisas de qualidade. De qualidade. Muita qualidade. Né? Essa parte tecnológica, ela depende muito de qualidade. Porque a hora que você coloca no ar uma coisa que trunca a sua mensagem, que falha, que tem algum problema com a comunicação, é o desuso da tecnologia. É Exatamente. o mau uso. É a experiência contrária, né? Aquela boa experiência que você quer gerar, ela se transforma numa experiência negativa e te gera um desgaste. Infelizmente, a gente vê muito isso. Né? As iniciativas de tecnologizar o presencial muitas vezes falham nessa questão de qualidade. E, obviamente, não se trata de tecnologizar o presencial, é criar outra linguagem. Isso é perfeito, doutor Malherbe. O que aconteceu no primeiro movimento que teve na pandemia? Precisamos sair do presencial e ir para o online. Todo mundo recortou aqui o presencial e colou no online. São coisas completamente diferentes. Linguagem, nada a ver uma coisa com outra. A hora que a gente fez isso, começaram os declínios. Aí a gente, lá na SBD, encontrou uma nova linguagem, um novo modelo no CITEC. A SBD levou vantagem nisso. Levou vantagem nisso. Porque já tinha um background. Um background, exatamente. E aí a gente fez um CITEC completamente diferente, trazendo o público para dentro do evento. Com qualidade. Com qualidade. Qualidade. Com muita qualidade. E interatividade, que eu acho que é o que falta. Hoje a gente tem tecnologia, a pessoa está ali, ela não vai levantar a mão para responder uma pergunta. Se você digitaliza isso, fica mais fácil. Você pode criar uma aula que você interage com a plateia, um quiz. Olha, tem isso. A pessoa vai aprendendo e vai interagindo com a sua própria apresentação. Exatamente, a gente tem recursos para isso, mas aqui, esse é o tipo de papo que a gente conversaria muitas horas, né? Papo para muitos vinhos, né? Então, é uma honra receber vocês aqui. Eu acho que vocês dois têm um papel simbólico dentro desse processo todo de evolução da educação, da ciência dentro de diabetes. Hoje eu não estou mais envolvido com a SBD, mas vocês dois me deram a oportunidade de estar dentro da SBD e para mim isso fez uma diferença enorme para mim como ser humano, de entender o diabetes e a paixão que eu tenho pelo diabetes vem da admiração que eu tenho por vocês e pela oportunidade que vocês me deram de estar muito próximo de acreditar em mim, né? E de estar muito perto de vocês dentro da SBD. E hoje eu tenho o desafio aí de liderar o G7 Med, também uma plataforma de educação muito voltada para a ciência, muito voltada para a inovação e educação de qualidade. E vocês são nossos grandes parceiros, estão sempre com a gente. Então, queria agradecer muito vocês, primeiro, pela confiança, pela amizade dos dois, que continuamos com as amizades, com as cachaçinhas, com os vinhos, né? E agradecer demais vocês. Essa parceria passou a fazer parte da nossa história de vida, viu, Paulo? Exato. Realmente é uma coisa transformadora e acho que isso fica muito sólido, fica muito duradouro. Né? Não, vai ser para toda a vida. Eu não tenho dúvida. Os ciclos que a gente trabalhou juntos na SBD foram ciclos, mas a gente tem um ciclo de toda a vida agora para frente para continuar alimentando isso. Muito obrigado a vocês dois. Betil, o Malherbe falou, te agradeceu, mas eu também tenho muito a agradecer. Você contribuiu muito na gestão do Malherbe e na minha também, né? Então, eu agradeci quando eu estava
terminando meu mandato, né? Então, assim, desejo todo sucesso ao G7. Tudo que é para contribuir, eu falo que educação, conhecimento, é para ser compartilhado, não tem que ser guardado só para a gente. Então, a nossa ideia, eu sei que o Maleb tem esse propósito também, né? Pelo grande ser humano que o é da gente estar sempre compartilhando todas as iniciativas que são para a gente levar educação, conhecimento e tornar os médicos, os profissionais de saúde e também os pacientes e os seus familiares melhor, elas são bem-vindas para todos nós. Obrigado. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.